Lá em maio de 2015, David Hull pegou seu detector de metal e foi em busca de ouro, escolhendo o local perfeito próximo a Melbourne, Austrália, que foi o principal ponto na época da corrida do ouro no século XIX. O detector apitou, indicando que algo precioso estava escondido no solo. David encontrou uma rocha avermelhada e muito pesada, com uma superfície estranha e marcada, repousando em uma argila amarela. Mais tarde, descobriu-se que a descoberta era realmente valiosa, mas apenas para a ciência. David levou a rocha para casa, na esperança de conseguir abri-la e encontrar um pepita de ouro dentro. Ele tentou com uma serra de rocha, uma lixadeira e uma furadeira, além de colocar a rocha em ácido, mas nada funcionou, nem mesmo uma marreta. 2 anos depois, decidiu levar a rocha ao Museu de Melbourne para finalmente descobrir o que realmente era. E descobriu o que era. Um meteorito, e um raro. O geólogo que trabalhava no museu ficou extasiado, pois, após anos olhando milhares de rochas que as pessoas pensavam ser meteoritos, finalmente estava com as mãos na coisa real. A origem espacial da rocha explicava por que era tão excepcionalmente pesada, contendo formas densas de ferro e níquel, elementos que têm muito peso. A superfície marcada da rocha era resultado de sua fusão ao atravessar a atmosfera da Terra. Os cientistas batizaram o meteorito de Marabo, nome dado ao local onde foi encontrado. Usaram uma serra de diamante para estudá-lo melhor, cortando uma lasca do rochedo espacial, onde observaram pequenas gotículas cristalizadas de minerais metálicos por toda a parte. Esses minerais se formaram durante os primeiros anos do nosso sistema solar, indicando que o visitante espacial tinha cerca de 4,6 bilhões de anos. Os pesquisadores ainda não têm certeza de onde o meteorito veio ou há quanto tempo está na Terra, mas têm algumas suposições. Nosso sistema solar costumava ser uma mistura turbulenta de poeira e rochas. A gravidade fez seu trabalho e formou os planetas, mas houve sobras, e a maioria delas acabou em um cinturão de asteroides massivo. O meteorito Amairo provavelmente fez um desvio desse cinturão entre Marte e Júpiter, sendo desviado de lá por asteroides colidindo entre si. E, num belo dia, decidiu cair na Terra. A datação por carbono sugere que essa rocha espacial está na Terra há algum lugar entre 100 e 1000 anos. Houve relatos de avistamentos de meteoritos no século XIX que podem coincidir com sua grande entrada. Os cientistas afirmam que o meteorito Amairo é ainda mais raro do que o ouro, sendo apenas o 17º meteorito já encontrado no estado australiano de Vitória e o segundo maior. E assim, uma história intrigante de descoberta e mistério cósmico se desenrola. De Mount Pleasant, a nova propriedade veio com um bônus estranho, uma grande rocha que mantinha a porta do celeiro aberta, explicou o fazendeiro. A rocha era um meteorito, literalmente caído do céu nos anos 30. O fazendeiro e seu pai encontraram a cratera deixada pelo meteorito e desenterraram seu hóspede do espaço, que ainda estava quente. Eles não conseguiram pensar em um uso melhor do que usá-lo como um batente de porta. Quero dizer, o que mais você pode fazer com um meteorito? O novo proprietário ficou com um incomum batente de porta e deve ter se apegado a ele. Quando se mudou para uma nova casa, levou a rocha consigo e a usou para o mesmo propósito por mais 30 anos. Às vezes, David permitia que seus filhos a levassem para a escola. Deve ter ganhado algumas notas fáceis em física e astronomia. Então, ele ouviu falar que outros residentes de Michigan encontravam e vendiam pedaços de meteoritos por uma boa quantia. Como sua peça tinha impressionantes 22 libras, ele decidiu levá-la para a Universidade Central de Michigan para descobrir seu valor. Uma professora local de geologia estava cansada de pedidos semelhantes, pois, por cerca de 18 anos, teve que explicar às pessoas que todas as rochas que trouxeram não eram meteoritos, mas desta vez ela sentiu que era real. Ela testou a rocha e determinou que era um meteorito feito de ferro e níquel. Acabou sendo a 6ª maior descoberta registrada desse tipo em Michigan e a espécime mais valiosa com que ela já trabalhou. Enviaram um pedaço para outra rodada de verificações para o Instituto Smithsonian, em Washington, D.C., e logo tudo estava oficializado. O meteorito era uma peça do início do Sistema Solar. O Smithsonian e um museu no Maine ofereceram uma boa quantia pelo rochedo espacial. Maurice decidiu vender o meteorito para o Planetário Abras da Universidade Estadual de Michigan por $75.000. Ele generosamente compartilhou 10% do dinheiro com o Departamento de Ciências da Terra e Atmosféricas da Universidade Central de Michigan, onde confirmaram a verdadeira identidade da rocha. Espero que o dinheiro que ele ficou tenha sido suficiente para comprar um novo batente de porta.
Enquanto alguns usam meteoritos como móveis, os cientistas descobriram uma maneira de usá-los para extrair oxigênio da água em Marte. Viajar para o planeta vermelho é impossível sem oxigênio, necessário tanto para respirar quanto para abastecer foguetes para uma viagem de volta à Terra. O novo robô, chamado de inteligência artificial Chemist, caça um composto que pode iniciar uma reação química em Marte para produzir oxigênio. O composto é feito a partir de elementos encontrados em meteoritos marcianos. Este planeta possui apenas vestígios de oxigênio em sua atmosfera, mas os cientistas descobriram que há água líquida sob a calota de gelo do sul de Marte e mais água sob sua superfície. Então, precisavam descobrir como quebrar essa água em suas moléculas de hidrogênio e oxigênio usando materiais disponíveis no planeta vermelho. O inteligência artificial Chemist analisou 5 meteoritos que vieram de Marte ou eram semelhantes à sua superfície. Usou um laser para localizar grandes quantidades de ferro, níquel, cálcio, magnésio, alumínio e manganês nas amostras. Esses elementos seriam suficientes para produzir mais de 3,7 milhões de moléculas possíveis para decompor a água e gerar oxigênio no planeta vermelho. Encontrar o algoritmo certo para esse processo levaria cerca de 2000 anos para os humanos. E o robô conseguiu fazer isso em questão de semanas, usando o composto do meteorito como catalisador. O robô fez seu trabalho a menos 35 graus Fahrenheit na Terra e o fez sem qualquer ajuda humana. Agora, a questão é se ele será capaz de fazer o mesmo em Marte, onde a composição atmosférica, densidade do ar, umidade, gravidade e outras condições são mais complicadas do que na Terra. Outros cientistas conseguiram anteriormente produzir pequenas quantidades de oxigênio adequadas para respirar lá em cima. Um instrumento do tamanho de uma lancheira no rover Perseverance da NASA comprimiu e aqueceu dióxido de carbono da atmosfera de Marte, gerando oxigênio a uma velocidade semelhante à de uma pequena árvore. Acho que o personagem de Matt Damon em É Perdido em Marte teria adorado todos esses avanços na ciência espacial. Milhares de meteoritos caem em nosso planeta a cada ano, e acredita-se que 95% deles vêm apenas de duas fontes, 75% da crosta de um grande asteroide e 20% do manto de um corpo celestial ainda maior que morreu há muito tempo. Mas, em maio de 2020, os pesquisadores se depararam com algumas peças de meteoritos no deserto do Saara que eram como nada que já tivessem visto. Eles foram rotulados como condritos a não agrupados, um tipo de rocha formada a partir de planetas menores derretidos nos primórdios do Sistema Solar. Isso torna a descoberta um pouco mais antiga do que a própria Terra. Ao contrário de outros de sua espécie, este meteorito era feito de andesito, o que o tornou ainda mais único. Ele poderia servir como prova de que os protoplanetas iniciais no Sistema Solar e uma tonelada de outros detritos foram ou destruídos ou se uniram para construir os planetas rochosos que conhecemos hoje. Isso é tudo por hoje. Então, se saciou sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, basta clicar nestes vídeos e ficar no brilho. E assim concluímos nossa incrível jornada pelo mundo fascinante da natureza. Até a próxima aventura!